Nós vamos hoje conversar mais uma vez sobre iluminação comercial. E hoje, então, a gente vai conversar sobre iluminação de produtos, provadores e vitrines. Tá? Então, sejam muito bem-vindos a mais um programa da Illumine Essentials, onde a gente aborda diversos temas da arquitetura e da iluminação, né? Como é que a iluminação está dentro dos espaços, né, solucionando aí as mais diversas necessidades que a gente tem de luz nos espaços, e nesse programa aí a gente aborda diversos temas, né, sempre trazendo conteúdo que vocês realmente possam aplicar no dia a dia, né. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Krum, sou arquiteta, sou lighting designer, e hoje então vamos começar com mais essa live bastante técnica, mas que eu vou abordar ela de uma maneira um pouquinho diferente, mais na prática mesmo. Quero mostrar para vocês alguns detalhamentos, como é que a gente trabalha alguns detalhes, né, na hora de projetar esses espaços. Tá, pessoal? Então, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, né, e aí vamos começar então, primeiramente, com a parte da iluminação de produtos, tá? Se a gente pensar na iluminação de lojas em geral, né, a gente tem várias estratégias de iluminação, né? Primeiro, assim, a gente tem um mix, digamos assim, a gente tem luz geral para ter aquela iluminação geral do espaço, né? Tem iluminação perimetral, porque geralmente nos espaços comerciais a gente tem muita mercadoria exposta nas paredes, em gôndolas, né? Então, é bastante importante que a gente pense nessa iluminação do perímetro, e além disso a gente tem a iluminação de destaque, né? E a iluminação de destaque é para realmente destacar alguns produtos em relação aos outros, né? E em espaços comerciais a gente tem geralmente manequins expostos, ou então algumas gôndolas com produtos expostos. Geralmente esse layout é muito flexível, porque as lojas nem sempre têm a mesma disposição do mobiliário, então dependendo da necessidade, né, da loja, do empreendimento, a gente tem que pensar nesse detalhe, né, de ter uma iluminação flexível que se adeque a essas diferentes necessidades da loja ao longo do ano, né, às vezes por estações muda ou coleções, então a gente tem que ter uma iluminação bastante flexível para isso. E nesse momento que vem essa iluminação de destaque, né, que ela é super importante. E a iluminação de destaque, a gente consegue ela através de diversos tipos de fontes de luz, né? A gente tem spots, né? A gente tem trilhos com spots acoplados, a gente tem embutidos, né? Então, essas fontes de luz são muito importantes, né, essa definição, porém, outras coisas que a gente tem que pensar para que a luz de destaque funcione, é que se vocês olharem nesse esqueminha, por exemplo, aqui, a gente vai ter, né, uma iluminação geral da loja, digamos assim, e para a gente conseguir ressaltar um elemento ou outro em relação ao restante da iluminação, o nosso nível de luz, digamos assim, né, a intensidade de luz para esses produtos que estão sendo destacados tem que ser realmente forte, né? Então a gente precisa de contraste, a gente precisa de altos níveis de luminância, né? Que é a luz que, digamos assim, que é a luz que a gente enxerga, que é refletida, né, através nesses objetos. Então a gente tem que pensar em projetar, né, uma intensidade muito forte de luz para esses elementos, né? E alguns recursos às vezes são utilizados. Por exemplo, a gente utilizar diferentes temperaturas de cor, né? Deixar a loja toda numa temperatura de cor, por exemplo, 4000K, e para os destaques, manequins, alguns elementos, a gente usar uma lâmpada 3000K. Isso é uma estratégia, não vou dizer que é a que eu prefiro, porque eu prefiro mais a gente usar uma mesma temperatura de cor em todo o projeto, mas é uma forma da gente ressaltar, da gente destacar os elementos, né? Então isso é importante. Outra questão também é a gente trabalhar com controles de luz, né? Então, por exemplo, a gente tem a possibilidade de regular a intensidade da luz geral da loja e aumentar a intensidade dessas luzes de destaque através de uma dimerização.
né? Desligar zonas, né? Por exemplo, a gente criar circuitos dentro da loja, na distribuição das luminárias, que algumas podem ser desligadas quando, por exemplo, o layout da loja é diferente e a gente quer só uma luz de destaque em algum elemento, né? Então, a gente tem que pensar sempre no que a gente quer mostrar para o nosso, né, para o cliente final, que não é nem o nosso cliente é o lojista, digamos assim, né? Mas a gente tem que pensar o que a gente quer fazer que seja que se torne muito visível para aquele cliente final, para aquele usuário, para que ele seja conduzido até aquela mercadoria, né? Então, realmente, a gente trabalhar aí com uma luz intensa, uma luz, né, que destaque os elementos e trabalhando, claro, sempre com lâmpadas de qualidade, de ótima reprodução de cores, para que a gente deixe esse produto o mais fiel, né, às suas cores e bem iluminados, né, que isso com certeza aí vai impactar na escolha do cliente, na venda do produto, né? Então, como é que a gente faz, né, como é que a gente vai definir esses spots, essas fontes de luz, né? Então, a primeira questão é a gente ir atrás da fonte de luz mais adequada, né? E nisso a gente tem duas características super importantes a considerar, que é o ângulo de abertura e a intensidade luminosa da fonte. A fonte eu digo que é a lâmpada, o LED, né? E tendo isso em mãos, a gente vai definir qual é a luminária aonde essa fonte de luz vai estar acoplada, né? Então, será que essa luminária ela é rotacionável, ela é direcionável, né? Para a gente então prever o posicionamento dela. E para isso eu vou fazer de uma forma bem hands-on assim com vocês para mostrar como é que eu trabalho. Por exemplo, a gente tem uma necessidade, deixa eu abrir o AutoCAD aqui para vocês verem. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma loja, né, em que o pé direito, deixa eu ver quanto é que eu coloquei aqui nessa. Ó, vamos ver aqui. Por exemplo, aqui que fosse 3 metros de pé direito, tá? Esse aqui é o meu manequim, tá, gente? Super bem trabalhado. Fiz rapidão antes da gente começar para ficar bem prático para vocês. Mas vamos pensar que eu quero iluminar aquela manequim, né? E aí eu quero escolher uma lâmpada, uma fonte de luz bastante intensa para dar o destaque naquele manequim, para destacar a roupa que a manequim está utilizando, né? E aí, na minha ideia, eu vou testar uma lâmpada AR70, por exemplo, né? E eu sei que lâmpadas AR70, aí eu vou lá num site, né? Aqui, por exemplo, eu tenho o site da Stella. Qualquer um pode ser, pessoal, estou só mostrando para vocês para verem onde é que eu iria pesquisar, né? Então, eu vou aqui nos produtos, né? Vou em lâmpadas, e aí eu quero uma lâmpada com facho bem concentrado, mas eu tenho dúvida se o facho é de 12 graus ou 24 graus. Então, por exemplo, aqui eu tenho dois tipos de AR70, uma de 12 graus e uma de 24 graus. Né? Então, vamos lá na de 12 graus para ver as características dessa fonte de luz, para ver se ela vai, né, poder ser utilizada no projeto. Né? E aí, características bem importantes aqui, então, é o ângulo de abertura, que eu já fui na de 12 graus para ver como é que ela funciona. E aqui a gente tem a questão da intensidade luminosa, que é 3.300 candelas, que é muito bom. Aqui tem o desenho da curva fotométrica da luminária, né? Então a gente vê que é um ângulo bem fechado, ela tem um alcance muito bom. E aqui sempre tem esse esqueminha que é muito prático, né, da gente analisar na hora de fazer o projeto. E, por exemplo, é como se fosse um corte, né, do facho de luz, digamos assim, em que a gente está com a luminária lá no teto, e aí a gente consegue ver, por exemplo, que a 1 metro dela, a gente tem 3.089 lux, né? Agora, a 2 metros do ponto de onde está a luminária instalada, a gente tem 772 lux, o que é bastante, né? Então, eu posso pensar que essa é uma opção, sim, de uma luminária para eu ressaltar um item que está no meio de algo que já tem daqui a pouco uma iluminação. Por exemplo, a gente tem uma luz geral no espaço de 200 lux e a gente quer
cortar aquela iluminação, digamos assim, né? A gente quer que aquele facho seja realmente forte para que chegue até aquele elemento e aquele elemento seja destacado. Então, uma fonte de luz que tem 772 lux a 2 metros de altura do teto até o plano, me parece ser adequada, né? E aí eu vou, então, com essa, né, aqui, por exemplo, isso daqui aí eu fiz, vamos pegar aqui né, isso aqui eu fiz assim, ó, pega uma linha bem basicão aqui, aí tu rotaciona ela, se eu quero de 12 graus de abertura, então eu vou rotacionar 6, né, dou um mirror aqui. Então isso daqui, que era já essa que eu tinha desenhado aqui, é o ângulo de abertura de uma AR-70 de 12 graus, né, e aí eu vou pegar esse ângulo que eu desenhei e vou colocar lá, né, posicionar no meu forro lá para ver se eu vou conseguir pegar bem na minha manequim, né. Aí aqui vem uma questão, isso aqui não é o ideal, né, que é a gente ter aquele ponto focado no topo da cabeça da pessoa, né. O ideal é sempre estar um pouco deslocado ou para frente, e o melhor ainda é a gente ter 2 pontos que fiquem direcionados em ângulo, né. Então, é isso que a gente vai testar aqui. E o melhor, porque no momento que a gente tiver duas fontes de luz com essa intensidade forte que a gente viu, o resultado é a soma, né? A gente tem 772 lux chegando aqui, mais 772 lux chegando aqui, a gente está com 1.000 e tantos lux no produto que a gente quer destacar. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou pegar e não, vamos então fazer conta que isso é a manequim de frente, tá? É um corte com a manequim de frente, e a gente vai mover aqui uns 40 centímetros para cá, e vamos dar um mirror aqui de 40 em relação à cabeça da manequim, vamos dizer assim, de 40 centímetros. Então, a gente tem um distanciamento entre as duas luminárias de 80, né? Só que essa luminária que eu vou escolher depois, eu quero que ela seja direcionável, né? Então, a gente pode pegar esse ângulo aqui e rotacionar, por exemplo, 15 graus. Foi para o lado errado, vou te dar um mirror aqui. Aqui. Então já fica interessante, né? A gente já tá vendo que tá pegando ali, de repente tá pegando muito para a cabeça, a gente pode mover um pouquinho mais para cá, mais uns 15 centímetros. Eu acho que essa vai ser a posição ideal. Vamos fechar esse, vamos dar um mirror de novo aqui. Tá, então, a gente estaria com o corpo da manequim bem iluminado e com o nosso produto bem em destaque, então. Se eu quisesse ver onde é que estão aqueles 772 lux, que eu acho que era, a gente pode dar colocar essa linha aqui 2 metros para baixo, era aqui, ó. Tá, aqui. Então, aqui, se eu pegar esse ângulo junto com essa linha aqui, eu poderia ter feito assim antes, e colocar aqui de novo e rotacionar tudo isso. Menos 15, tá certo? Aqui, bem nessa linha aqui a gente tá com aquela intensidade dos 772 lux, né? Então, realmente funciona, né? Então, esse é um esqueminha super básico para vocês terem certeza no momento de posicionar as luminárias, né, na planta baixa, né, que isso é muita dúvida que surge, tá, mas eu vou estar lá vamos dizer que isso aqui seria a manequim, e aí eu quero botar uma luminária, vou colocar uma luminária aqui, e outra luminária aqui, né, só que essa distância entre as luminárias a gente sempre fica muito na dúvida. Então, para a gente testar ela, a gente faz esse esqueminha em vista. É algo assim, só para vocês verem como é prático da gente chegar na definição dessas luminárias mais de destaque, utilizando esses esqueminhas bem básicos, tá?
Porque aqui, como eu tinha mostrado para vocês, ó, lembra, ó, 772 lux a 2 metros. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente posicionei a nossa manequim ali para ver se ia dar certo, né? E aí vou direcionando a luminária também para que realmente essa luz chegue até o corpo, até o objeto que eu quero destacar, tá, pessoal? Então, essa aqui é uma dica, assim, rapidinha para vocês conferirem, né, como é que a gente pode posicionar esses embutidos, né, essas fontes de luz, para que os produtos fiquem bem iluminados. Então, escolher a fonte luminosa, né, observar muito o ângulo de abertura e a intensidade de luz que eu vou ter naquela altura do objeto que eu quero iluminar, né, que isso vai depender do pé direito do projeto de vocês, né, da localização desse produto. Então, atentem bastante para esses detalhes, né. Até deixa eu mostrar para vocês aqui de novo, ó, mais uma coisinha. Isso a gente está pensando numa manequim, tá no meio da loja, por exemplo, mas a gente poderia pensar que tem alguma coisa exposta junto à parede, né? Então a gente poderia pensar em colocar uma luminária lá, e eu quero saber qual é a distância da luminária em relação da parede, ó, eu posso ir fazendo esse teste para ver como é que eu quero que pegue essa luz ali. Eu já acho que o ângulo de abertura aqui de 12 graus ficou muito fechado, daqui a pouco a gente pode usar nessa situação um de 24, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, daqui a pouco esse daqui vai ser o ideal. E aí eu vou dar uma rotacionadinha, porque a luminária que eu vou escolher, ela vai ser direcionável. Ó, e aí a gente pode fazer, vamos ver se 15 graus vai dar, move um pouquinho para cá. Ó, a gente já está lavando com luz aquela prateleira, aquele móvel que está em corte ali. Então, dicas básicas, fáceis aí de seguir para a gente iluminar, então, né, destacar alguns elementos dos nossos projetos comerciais. E depois a gente tem as vitrines, né, que são um outro ponto super importante nos projetos de iluminação comercial, né, porque realmente aí é a primeira impressão, né, do cliente em relação ao estabelecimento comercial, é onde vai despertar o interesse e a atenção, se tu vai entrar, se tu não vai entrar, né, geralmente onde os produtos que estão ou em liquidação, ou em promoção, ou em lançamento, são expostos. Então é legal da gente sempre considerar muito esse elemento, né, dos nossos projetos. E isso vai convidar ou vai, inclusive, repelir, né, os nossos clientes. Então, é bastante importante a gente pensar numa iluminação que realmente funcione para as diversas demandas do nosso cliente, né? Aí, o que a gente tem que pensar muito é se a loja é uma loja de rua ou uma loja de shopping, né? Uma loja que está dentro de um espaço comercial. Por quê? Porque quando é a loja de rua, né, que a gente tem aqui nessa imagem, a gente compete com a luz natural. Então, a nossa intensidade luminosa, a nossa quantidade de luz dentro dessa vitrine tem que ser muito alta para que não aconteça isso que a gente está olhando nessa foto aqui, né, que é o espelhamento. Quando a gente tem pouca luz do lado de dentro, a gente acaba com que as pessoas que estão passando por aquela vitrine se enxerguem, aquele vidro se transforma praticamente num espelho e ela não enxergue a mercadoria que está exposta ali. Então, é bem importante aí a gente pensar nessa iluminação, que ela tem que ser realmente forte, para não acontecer o que está acontecendo aqui nessa loja, que às vezes é substituir a vitrine, a exposição de produtos, por uma adesivagem, por algum painel, alguma coisa que é um recurso, né? Muitas lojas utilizam porque é fácil, né? Tu vai lá, põe uma campanha nova exposta, então é um recurso bem interessante aí para a parte de vitrines, né? Mas quando o cliente quiser expor produtos, a gente vai ter que ter uma iluminação ali adequada, que, conforme eu falei lá na iluminação de destaque, a gente também vai utilizar aqui spots, trilhos embutidos.
E aqui, mais do que nunca, é muito importante que a iluminação seja flexível, seja algo assim que a gente possa mudar a localização dos spots, porque daqui a pouco essa vitrine aqui não tem essa configuração, a manequim está mais para um lado, está mais para o outro, então a gente tem que pensar como que essa iluminação vai ser flexível, né, para a gente poder iluminar da forma adequada esses elementos. Tá? Então, basicamente, de vitrine é isso. A gente tem que, então, pensar em primeiro lugar, se é na parte interna ou se é uma loja externa de rua, e entender como é que o cliente vai querer explorar essa vitrine. Se ele vai explorar com produtos, a iluminação tem que ser bastante flexível e aquilo que a gente falou, com bastante intensidade de luz, né, para a gente realmente destacar os produtos que estão ali e a vitrine chamar a atenção e cumprir com a função dela aí, que é realmente, né, puxar o olhar do cliente, né, fazer com que ele se interesse para entrar dentro no estabelecimento comercial. Aqui tem 3 imagens bem interessantes de um restaurante, ou a fachada de um restaurante, né, em que o efeito de luz se dá de uma forma super criativa. Claro que ele só aparece no período noturno, mas aqui eu quis colocar esse projeto para realmente vocês verem como a gente pode ousar, né, na iluminação. A gente pode brincar com ela para ser um elemento surpresa no projeto, né? E aqui a gente pode ver que foi utilizado esse spot, né, para fazer com que a logo apareça durante a noite, porque ela é simplesmente de dia que tu nem enxerga, mas de noite, por um efeito de luz e sombra, ela faz a descrição do nome do local, né? E também esse detalhe de rasgo aqui na parede faz toda a diferença a gente pensar nas fachadas como uma extensão do negócio, né? Do espaço comercial, porque ele vai traduzir muito do que tu vai encontrar lá dentro, né? Esse cuidado. Inclusive aqui na Hide, né? Que é escondido, é bacana porque realmente de dia, né, tu não tá enxergando o que está acontecendo, né, no que se transforma aquele espaço durante a noite. Então, isso não é uma vitrine, mas é uma forma de a gente explorar a fachada também para destacar esses espaços comerciais. Aqui, então, vamos passar para a iluminação agora de destaque em prateleiras e mostruários, né? Então, essa imagem aqui já diz muito, né, da importância da gente ter os nossos produtos bem iluminados, que é o que vai, né, ressaltar, trazer o interesse do cliente para aquele elemento, para aquele produto, né, para ele ter vontade de consumir. Então, são elementos que a gente tem que pensar, né, bem numa etapa inicial do projeto, né, a gente tem que desde do início já pensar se a gente vai ter prateleiras iluminadas ou móveis iluminados para a gente prever as instalações elétricas necessárias e já fazer o detalhamento, né, dos móveis, desses elementos com a iluminação apropriada para isso, né, para a gente ter aí uma iluminação bastante integrada com esses elementos para que tu não fique, né, imagina se aqui tu enxergasse toda a fita de LED, toda a lâmpada que está lá dentro, perde o encantamento, né? Eu acho que a gente tem que pensar nesses detalhes, que é o que vai tornar, assim, super limpo o projeto, né? E a iluminação super integrada aí com a arquitetura, design de interiores. Então, aqui, né, a gente tem alguns exemplos de iluminação de prateleiras e mostruários, né? A gente pode ter essa iluminação no front light, que a gente chama, né, que é uma iluminação que vem de frente nos produtos, que é o caso dessa imagem aqui. Aqui a gente pode ver um detalhe desse móvel que a iluminação está embutida, né, é um perfilzinho ao longo dessa parte da frente da mercadoria. Então acaba que a mercadoria fica iluminada, né, de forma bastante homogênea e vindo de frente, né. Uma outra opção seria uma iluminação bastante difusa, né? Aqui, né, até é uma iluminação feita com uso de tela tensionada, que dá um efeito super legal, fica o produto bem exposto, né, bem iluminado, não tem muita sombra, então realmente é para destacar os produtos, é uma solução bem legal de utilizar.
E depois aqui tem uma outra solução que seria backlight, né? É uma iluminação que aí a gente pode ver que os produtos aqui, eles não ficam tão iluminados, a gente vê mais o painel do fundo iluminado, né, com uma luz mais homogênea, criando até um efeito de silhueta nos produtos, né? Então é interessante, é uma alternativa de iluminação, mas não é a mais vendedora dos produtos, isso é mais algo para destaque mesmo, né, de um elemento e tal, não é tanto para venda do produto, eu acho que ela é mais cênica, né, uma iluminação que chama atenção, mas não é tanto para a venda do produto, né. E outro detalhe muito importante, né, a gente cuidar, assim como a gente falou em todos os outros tipos de iluminação de destaque, e em geral para iluminação comercial, é a gente cuidar com o índice de reprodução de cores dessas fitas e perfis que a gente vai utilizar para essas soluções. E também essa questão do aquecimento, né? Hoje em dia a gente não vê tanto isso, porque a gente tem utilizado muito a questão das fitas de LED, perfis de LED, em que a emissão de calor é muito baixa, né? Mas uma época aí que a gente utilizava mais lâmpadas halógenas, né? A gente tinha muito aquecimento e isso acabava prejudicando os produtos. Então, tem que ter esse cuidadozinho também na escolha das fontes de luz para não prejudicar os produtos, né, que estão expostos ali. Então, isso é bem importante da gente pensar. E aqui, eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que faz esse detalhe dessa prateleira, tá? Isso daqui até foi um vídeo que eu fiz, tá nos meus highlights dos stories, eu copiei e coloquei aqui, porque na época que eu postei foi super bacana, vários arquitetos adoraram, salvaram, porque é realmente é o behind the scenes aí, né? Como é que a coisa é feita, e é super simples, tá, pessoal? Para fazer essa prateleira iluminada, é um sanduíche de vidro leitoso, né? Apoiado nesse perfilzinho metálico U, né? E na parte interna, então, nessa lateralzinha ali do perfil é fixada a fita de LED. Super simples, tá? Com uma fita resolve, porque a prateleira não é tão profunda, se fosse um pouco mais profunda, de repente, poderia colocar 2 fitas, mas não é necessário. E aí, só atentar, né, que essas fitas precisam de um local para a gente esconder o driver delas, né, ou a fonte, que geralmente aí pode ser atrás do móvel, dentro de uma gaveta, né, num local acessível, porque quando der algum problema, tu vai ter que ir lá e poder fazer a troca desse driver, então isso é bastante importante. Então, quem quiser ver esse videozinho de novo, também pode ir lá nos highlights dos meus stories, tá lá, tá? Para se inspirarem aí e para lembrarem na hora de fazer os projetos de vocês. E aí, agora nós entramos, né, para a hora da decisão, que é a iluminação dos provadores. Como é que a gente faz, então, a iluminação adequada, ideal para esses espaços, né, tão importantes das lojas que são os provadores, né? É o momento em que as pessoas vão decidir pela compra, é o momento em que a gente vai valorizar ou prejudicar os produtos, né? Então é muito importante que essa luz seja bastante de qualidade, né? Um índice de reprodução de cores muito bom, porque a pessoa está comprando, está escolhendo um produto, ele vai ver o tom daquele azul, ele quer chegar em casa e quer que aquele tom de azul seja o mesmo que ele estava vendo na loja, né? Ou que ele vai sair na luz do sol, que é a luz perfeita de reprodução de cores, e tenha a mesma qualidade, né? Então, muito importante atentar aí para as fontes de luz que vão ser utilizadas, né? Porque a gente vai estar não só destacando os produtos, mas as pessoas que estão ali dentro, né? Se vendo, né? Então, ela tem que ser um ambiente aconchegante, tem que ser um ambiente que as pessoas se sintam bem, né? Inclusive, eu quis colocar essa imagem aqui para vocês verem que isso daqui, por exemplo, é a circulação do espaço dos provadores, né? Eu acho que é um espaço que às vezes a gente esquece que ele é tão importante quanto o interior do provador, porque a gente tem muitas vezes, principalmente as mulheres, né, gostam de experimentar roupa e sair no corredor, às vezes está com mais uma amiga, com algum familiar junto, quer mostrar, então essa iluminação tem que estar muito boa ali. Então a extensão de dentro do provador, né, o corredor, a gente tem que pensar também.
E o principal nesses espaços é a gente trabalhar com uma iluminação bastante difusa, né? A gente não trabalhar assim com uma iluminação muito pontual, muito focada, porque a gente acaba gerando muitas sombras. E quando se fala, né, da gente estar fazendo a iluminação do corpo, por exemplo, é que nem quando a gente liga um foco, a gente cria todas as sombras, né? Ou uma parede que tem um reboco mal feito, a gente põe um facho de luz que enxerga todas as irregularidades. E isso a gente sente também, a gente visualiza também no corpo da pessoa, né? A gente vai ressaltar as nossas curvas com sombras. Então, o ideal é a gente preencher, né, essa imagem com luz, né? Que é o caso aí da iluminação tipo camarim, que a gente chama, né? Eu sempre falo isso, que a gente vê muito nos filmes, né? Aquela iluminação que tem o espelho, tem um monte de bolinhas de lâmpadas ao redor da pessoa para ela se maquiar, né? A mesma coisa hoje a gente usa essas ring lights para fazer lives e tal, né? O que ela é? Ela é um círculo para que a gente tenha essa iluminação bastante homogênea no rosto. E o mesmo, então, a gente tem que pensar que a gente tem que ter dentro dos espaços dos provadores, a gente tem que iluminar o nosso corpo como um todo, né? Por isso que, né, a solução sempre ideal é a gente ter, aqui como tem nessa foto, né, um espelho, por exemplo, de corpo inteiro, em que a gente tem perfis de LED ou algum outro tipo de luminária nas duas laterais, né, dando essa iluminação bastante homogênea, que sim tem que ser complementada também com a iluminação no teto, né, vindo de cima, mas que também, preferencialmente, seja uma luz mais difusa, que pode ser uma iluminação aqui, assim, de perímetro, né? Pode até ter algum foco de luz mais pontual, mas que no momento em que a gente tem essa iluminação geral, ela compensa essa sombra, né? Então é bem importante da gente trabalhar isso. E aí aqui a gente tem vários exemplos, né? A gente tem esse exemplo aqui, que tem a iluminação lateral, né, embutida no espelho, com a iluminação de sanca em cima e pontos focais. Aqui a gente já tem uma iluminação vindo toda por trás do espelho, né? Então, dando essa iluminação geral rebatida através da parede. Então, lembrando que daí sim tem que ser uma iluminação bastante intensa para que satisfaça as nossas necessidades lumínicas. E aqui mostrando uma situação de circulação, então, com o espelho todo iluminado no perímetro e um perfil ao longo da circulação para dar essa iluminação bastante geral, né? O que a gente usa muito, então, nesses ambientes são perfis, né? Que aí são perfis que podem ser embutidos, sobrepostos. Existem perfis que são de uso exclusivo para marcenaria, né? Então é bem fácil de embutir na madeira, né? De colocar junto ao móvel sem ficar muito aparente. Ou então a gente pode utilizar fitas de LED. Enfim, deixar a criatividade solta, mas eu acho que a gente tem que só considerar, né, esses pontos principais. Vamos trabalhar com luz difusa nos provadores, né, para que a gente preencha com luz aí as sombras, deixe o corpo das pessoas mais uniformemente iluminados, né, e destaque aí de maneira fiel, fidedigna, os produtos, né, através de fontes de luz de ótima reprodução de cores, né, e uma boa intensidade de luz. Eu espero que tenha ficado bastante claro para vocês, né, como iluminar esses produtos, provadores e vitrines. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem aqui, né, vai ser um prazer a gente ir ajudando, né, a vocês iluminarem os projetos de vocês e dessa forma a gente vai estar difundindo bastante conhecimento iluminado por aí. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima.